Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2. Quero ater-me ainda a esse texto. Domingo passado falamos nesse texto abordando uma dedicação total a Deus. Hoje vamos voltar a esses mesmos dois versículos e eu quero abordar hoje esses versículos considerando a não conformidade com o mundo. No primeiro versículo, o apóstolo Paulo fala sobre uma dedicação total a Deus. E na sequência ele fala da não conformidade com o mundo. Romanos 12, versículos de 1 a 2. Assim diz-nos a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, já falaste conosco, Senhor, nesta noite, através do coral, essas lindas mensagens cantadas, até que o perfume de Cristo se reveja em nós. Oh Deus, que bênção ouvir esta voz, esta expressão, esse desejo em forma de adoração. Agora, Senhor, uma vez mais, com a Tua palavra aberta, momento ricamente abençoador, porque é a Tua palavra, não é palavra de homem, Senhor, é a Tua palavra. E nela queremos meditar, e dela queremos, ó Deus, extrair verdades da nossa vida, e nela queremos viver, Senhor. Ajuda-nos, pois, nesse tempo em que vamos estudá-la, dá-nos ouvidos de eruditos, ó Deus, instrumentalize o Teu servo para a proclamação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não é uma palavra da língua portuguesa que na educação faz muita diferença. Na vida do filho é bem importante, porque o não põe limites, o não restringe. É óbvio que os educadores mais pós-modernos não gostam muito de usar que nós apliquemos a palavra não na educação. Eles preferem suavizar o não. E é óbvio que os pais mais hábeis hão de usar o não de modo tão hábil que o filho e a filha se encaminhem sem que seja tão agressivo o não. Mas é verdade que muitas vezes, mesmo aqueles filhos mais obedientes, precisam, vez por outra, ouvir o não. Basta, chega, não. E o não pode ser também dito, experimentado, por uma boa cintada, por uma boa chinelada, muito embora a educação também compreenda que não é sábio e não é correto. Mas a Bíblia assim ensina a que nós usemos os recursos para educar os nossos filhos. E Paulo apresenta no versículo 2 essa palavrinha não, e essa palavrinha não nesse versículo, nesse texto, ele faz uma conjunção complementar. Ele fala uma verdade no versículo 1 e ele reafirma essa verdade contrapondo. Ele fala, apresentei-vos inteiramente a Deus, dedicai-vos inteiramente a Deus e não vos conformeis. Ele está dizendo, façam uma coisa e não façam outra. Vivam desta maneira e não vivam da outra maneira. Pratiquem isto e não pratiquem aquilo. Portanto, meus irmãos, nessa noite eu quero, considerando a nossa caminhada com Deus, a nossa formação espiritual,
pensando que nós estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor Jesus, pensando que nós estamos nesse período de Quaresma em que nós somos chamados nesse tempo a voltarmos mais atentamente para a nossa vida, termos um olhar mais criterioso com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, com a conformidade da nossa vida com a palavra de Deus. Nós somos chamados nesse tempo em que nos preparamos para a Páscoa do Senhor, a vivermos e a praticarmos as nossas disciplinas espirituais, consagrando-nos, revendo a nossa vida pela palavra de Deus, para que, quando chegarmos na Páscoa, nós possamos, com profunda alegria, com o coração totalmente tratado pelo Espírito de Deus, celebrarmos a maior festa da cristandade, que é a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Portanto, é tempo de preparo. Por isso que eu coloquei aqui, nessa nossa liturgia do culto, essa epístola de Paulo a Tito, porque essa epístola é uma epístola pastoral, é Paulo ajudando, dando orientações a Tito, que foi enviado para algumas igrejas para pôr em ordem a casa de Deus. E nesse texto que nós lemos aqui para a nossa oração de contrição, ele dá diversas orientações para que Tito ensine a igreja a viver os princípios e os valores que são propostos para Deus, a viver vida reta, vida santa, vida justa no mundo para Deus. E Paulo aqui está dizendo não. E esse não é como está nos 10 mandamentos: não terás outros deuses além de mim, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Não, é importante. O não é importante porque ele limita, ele restringe, ele protege, ele guarda, ele separa. Paulo está dizendo não porque ele quer que nós vivamos uma vida separada, uma vida em conformidade com a vontade de Deus e não com a vontade do mundo. Essa expressão, não vos conformeis, ele está dizendo, não tomem a forma, não assumam a forma. As mulheres, obviamente, sabem mais do que nós, homens, não é? Mas eu aprendi isso também lá em casa. Quando se faz um bolo e o bolo vai para ser assado, ele precisa de uma vasilha, e essa vasilha chama-se forma. Pegue a forma. Então, aquele líquido, aquele bolo é colocado na forma e ele adquire, então, a forma, o formato, o estilo da forma. Paulo está usando essa palavra que é tão tranquila e tão clara. E ele está dizendo, não se amoldem ao mundo. Não se amoldem ao mundo. E aí, eu quero voltar à minha primeira carta de João, porque na primeira carta de João, no capítulo 2, dos versículos 15 aos versículos 17, se você puder projetar aí, meu querido, esses versículos de 1 João, capítulo 2, de 15 a 17, João vai dizer assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja o que o apóstolo João está falando acerca do mundo. E mundo aqui, ele não está falando de não amar as coisas que Deus criou. Não se trata disso. A palavra mundo tem a ver com a estrutura pecaminosa, afrontosa a Deus. Um estilo de vida decaído que não vive em conformidade com a palavra de Deus. Essa estrutura que jaz no maligno, essa força que conspira contra Deus, que está em rebelião contra Deus,
João está dizendo: não ameis o mundo, não ameis essa estrutura e nem as coisas que nela há. E aí ele vai dizer o que são essas coisas, e ele chama essas coisas de concupiscência. O que é concupiscência? Cobiças, carnalidades, incontinências, lascívias, luxúrias. As pessoas que amam o mundo e tudo que tem nele, a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É tudo o que atrai o apetite carnal e físico. Pense um pouco sobre isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo, numa linguagem muito bonita, como nós vimos semana passada, em que ele usa uma linguagem típica do culto do Antigo Testamento, em que ele apresenta à igreja um grande desafio de dedicação total a Deus. Ele usa a linguagem do sacrifício, lembram-se disso? Do animal, do corpo, da entrega, da apresentação. E nós concluímos que Paulo está dizendo, é como se você colocasse a sua vida despido, como você é, como você está, no altar de Deus, falar: Senhor, eu estou aqui como sou, como estou, para oferecer-me totalmente a Ti. Agora ele está dizendo: e não vos conformeis, não tomai a forma, não vivei conforme o mundo vive, e não praticai as coisas que o mundo pratica, e não apropriem-se dos desvalores do mundo. E ele vai falar do que é isso, concupiscência da carne. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã. Nós vivemos hoje numa cultura que expõe o corpo humano, que explora a estética, que explora aquilo que a cultura é belo, é reluzente, faz bem à vista. É impressionante nessa cultura como as pessoas gastam recursos que têm, dispõem de recursos que não têm, entram em compromissos financeiros que não podem pagar para acomodar-se, para colocar-se em conformidade com os padrões estéticos do mundo. É incrível como esta onda de culto ao corpo, ao belo, ao estético, está tomando proporções absurdas na nossa cultura. Pessoas estão deixando de fazer coisas importantíssimas para a família, de encaminhar valores fundamentais da família, para ocuparem-se em tornar o seu corpo, em tornar algumas partes do seu corpo que aos seus olhos não são adequadas, não são perfeitas esteticamente, e então para ajustar, adornar, conformar com os padrões humanos, essas pessoas se submetem a procedimentos, e tantas vezes para profissionais não qualificados, e nós temos visto tanta gente passar por prejuízos na sua própria estética, porque não tem mais o que fazer. É incrível como as pessoas se ocupam tanto do culto do corpo, dessa coisa da estética, daquilo que é belo, daquilo que é bonito, que as pessoas gostam de ver. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós olhamos para a palavra de Deus, você sabe exatamente o que Deus valoriza, o que a palavra de Deus nos propõe. E esta onda precisa ser olhada, verificada, considerada à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo João está dizendo: a concupiscência da carne é tudo aquilo que atrai o apetite carnal e físico. Há pessoas que têm compulsão à comida, há pessoas que são viciadas no alimento, há outras pessoas que se abstêm do alimento, deixam de comer nutrientes importantes, de absorver nutrientes importantes para o organismo, para cuidar da estética do corpo. É uma coisa impressionante como que hoje esta relação do ser humano com o seu próprio corpo está disfuncional.
está em desordem, está em desajuste, há uma dissintonia com o nosso pensamento, com o nosso coração, com o que nós desejamos, com o que nós somos, com o nosso próprio corpo. Isto é uma disfunção da cultura que vem agredir, que vem violentar, que vem propor mudanças naquilo que Deus estabeleceu para você. E tantas vezes nós mesmos cometemos grandes prejuízos com a nossa carne, com a nossa vida, com o nosso corpo, por conta dos nossos excessos. A bebida, por exemplo, a realização sexual, esse desejo desmedido de buscar prazer, de ter prazer, de explorar, de buscar. Paulo está falando, João está falando, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a concupiscência da carne. E ele vai dizer, não vos conformeis com a concupiscência dos olhos. É isso que João está dizendo. Há um olhar criterioso do apóstolo João para com o mundo e aquilo que o mundo oferece, e a concupiscência dos olhos. O que é isso? É tudo o que atrai, exigências insaciáveis do olho, o desejo de ver, que é atraído pelo olhar, e o desejo desmedido de ter aquilo que se vê, aquilo que se enxerga, aquilo que está vendo. E isso hoje é uma tragédia na cultura. Desejamos ter o que não podemos ter, porque estamos vendo pessoas tendo, pessoas comprando, pessoas adquirindo, e quando estamos diante das coisas que nós gostamos e somos atraídos por um desejo compulsivo de ter, porque nós estamos vendo aquilo. E isto é uma janela para o pecado, é uma janela para o mal. E este olhar concupiscente é um desejo desmedido que vem e que mexe com o que há de pior no nosso sensor, que é o olho. E esse olhar, essa janela para o mundo, acaba sendo uma janela de pecado que nós trazemos para dentro de nós. Jesus vai dizer, se o teu olho te fizer pecar, arranca o olho, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que pecar com o teu olho. Percebe como que João está dizendo, cuidado, cuidado, cuidado. Quando Paulo está dizendo à igreja, olha, dediquem-se a Deus, vivam para Deus, e não vos conformem com este século, ou seja, não vivam de acordo com os valores e padrões do mundo. Por que ele está dizendo isso? Porque isto é proteção, isto é proteção. A gente hoje está vivendo num país em que a economia está dando sinais de decréscimo. Estamos nos avizinhando de um tempo talvez mais difícil economicamente. As famílias estão passando por algumas situações em que teremos que tomar decisões para reduzir custos, para baixar nossos custos. Nós não podemos entrar numa gastança frenética, buscar tudo aquilo que os nossos olhos veem, tudo aquilo que nosso coração almeja, porque isso tem um preço financeiro, não é? Eu fico pensando no pecado de Adão e Eva. Eva, quando olhou para a fruta, a revelação bíblica vai dizer que a fruta era desejável para os olhos. Os olhos dela já apropriaram-se daquele fruto proibido. E ela desejou tanto aquilo que ela viu, que ela não apenas desejou para si, mas ofereceu para o seu marido. E essa é a grande tragédia da concupiscência dos olhos. E também o pecado de Acã. Vocês sabem qual é o pecado de Acã? Que quis acumular, quis guardar, quis esconder aquilo que ele viu, que poderia ser muito importante para amealhar para a sua família. O pecado dos olhos, daquilo que se quer, daquilo que se almeja. E João vai falar também da soberba da vida. É tudo que agrada a altivez, a arrogância e o orgulho. Isso tem a ver com a realização pessoal, com a popularidade, com o sucesso acadêmico, com o sucesso profissional. Eu não estou dizendo que nós não devamos buscar isto.
Nós temos aqui no nosso meio irmãos e irmãs que estão indo muito bem na sua atividade profissional, crescendo, se desenvolvendo, abençoando e sendo abençoado na sua atividade profissional, na sua atividade acadêmica. Isso é muito, muito importante, porque há uma contribuição que nós, como cristãos, podemos dar ao mundo como servos de Deus. Mas esses avanços, essas conquistas não podem ser para nós o esteio, o estrado onde nós nos assentamos e sentimos-nos superiores, arrogantes, prepotentes por aquilo que conquistamos. Essa é a palavra de João. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Meus irmãos, João termina seu discurso dizendo: tudo passa, tudo é passageiro. Como diz o autor de Eclesiastes, a vida é uma rápida passagem. O que é a vida diante da eternidade é uma efemeridade. Tudo passa, menos aquele que faz a vontade de Deus. Quando Deus fala pela sua palavra, não vos conformeis com esse século, Deus quer nos proteger de um mundo mau, de um mundo cruel, de um mundo que tem o propósito de matar, de roubar, de destruir. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Pense um pouco acerca disso. Pense um pouco quando você coloca seu filho numa escola que você com muita dedicação escolheu. Presta atenção o que ele traz da escola, presta atenção das falas que ele aprende na escola com seus amiguinhos, presta atenção nos amiguinhos do seu filho, presta atenção, mamãe, não seja nécia, não seja descomprometida, presta atenção nos amigos de vizinhança, presta atenção. Nós precisamos ter uma distinção clara, nós precisamos ter uma formação clara, nós precisamos dizer aos nossos filhos não. E tantas vezes dizer ao nosso coração não, e dizer à nossa mente não, e dizer às pessoas não transigir, não negociar, não trazer maldição sobre nossa vida e transigir com valores absolutos e relativizando a obra de Deus na nossa vida, na nossa família, não! Como aquela canção, eu quero é Deus na minha vida, eu quero é Deus na minha história, não! Ô meu irmão, minha irmã, essa palavra nessa noite, ela perpassa todos os séculos e chega a mim e a você como exortação da palavra de Deus. Nós não somos do mundo, nós não pertencemos a nós mesmos, fomos comprados por alto preço, o preço que Deus pagou por nós, é essa festa maravilhosa que nos está proposta na Páscoa do nosso Senhor, do nosso Salvador. Vivamos vida digna, vivamos vida para Deus, vivamos para Deus e não nos conformemos com os padrões e os desvalores do mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isso significa que o mundo todo está, de certa forma, sob controle do diabo. Isso implica, na verdade, que ninguém é capaz de escapar da influência do diabo e da tentação e da condenação do pecado sem o socorro gracioso de Deus. A Bíblia vai nos dar diversos relatos de como a graça de Deus opera eficazmente na vida daqueles que são de Deus. Eu gosto muito de meditar na parábola do filho pródigo, naquele menino que ofensivamente agrediu os valores da família, naquele menino que desmedidamente ofendeu seu pai, ofendeu todos os valores da família. Ele rompeu, ele rasgou o contrato familiar, ele expôs ao vitupério aquilo que ele foi educado e formado dentro de casa, e ele foi viver a vida à la Zeca Pagodinho. Vida leva eu vida. E tantas pessoas levam a vida por essa teologia. Oxalá, meu irmão, seu filho não tenha isso na mente. Oxalá, meu irmão, seu neto não viva dessa forma. Oxalá, meu irmão, que dentro da tua casa essa teologia não impere. Porque
Se isso ocorrer, a palavra de Deus nos dá conta de que o Espírito de Deus incomodou aquele filho e ele disse: ai, eu vou voltar para casa. Essa é a coisa extraordinária, que nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós não somos do mundo. E a revelação bíblica é uma carta aberta de Deus ao seu povo que Ele amou, escolheu, chamou e comprou por alto preço e justificou e adotou e vai nos glorificar para a glória dEle. E nessa noite, a palavra de Deus nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas, aí tem outra palavra adversativa, uma conjunção adversativa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse texto eu quero deixar para domingo que vem, pela manhã, complementando assim a minha prédica nesses 2 versículos. Hoje eu quero deixar essa palavra de Deus ao seu coração. A não conformidade com o mundo. Não. Aprender a dizer não é uma bênção. Isso te protege, isso protege o teu lar, isso protege a vida do teu filho, isso protege os valores que Deus está afirmando na tua história e na tua história familiar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos ouvir uma vez mais o coral.